Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Em Jeremias 34 aborda a responsabilidade do povo em cumprir os compromissos assumidos diante de Deus. O capítulo denuncia a quebra de alianças e a injustiça praticada, especialmente em relação à libertação dos servos, ressaltando que a desobediência consciente traz consequências e que a fidelidade às palavras dadas é parte essencial da vida diante do Senhor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 34 do livro de Jeremias da Bíblia. Advertência contra Zedequias. Uma palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimá-la a fogo. 13 Tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. 4 Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada. 5 Em paz morrerás, e conforme as queimas para teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim queimarão para ti, e prantear-te-ão, dizendo: Senhor! Pois eu disse a palavra, diz o Senhor. 6 E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras, em Jerusalém. 7 Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Zeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. Liberdade para os escravos. 8 A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. 9 Que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus, seus irmãos. 10 E obedeceram todos os príncipes, e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e o soltaram. 11 Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido libertos, e os sujeitaram por servos e por servas. Brevíssima análise textual e a compreensão ao Antigo Testamento. Voltaremos à leitura. Vamos entender Jeremias 34 de forma bem didática, passo a passo, porque este capítulo traz uma mensagem forte sobre compromisso, liberdade e coerência diante de Deus. Depois, mostro as ligações claras com o Novo Testamento. Visão geral de Jeremias 34. Tema central: Deus leva a sério as alianças feitas em seu nome, especialmente quando envolvem justiça, liberdade e cuidado com o próximo. Este capítulo tem 2 grandes blocos. Primeiro, a advertência a Zedequias, versículos 1-7. Segundo, a falsa libertação dos escravos e o juízo de Deus, versículos 8-22. Primeiro, advertência a Zedequias, verdade com misericórdia, versículos 1-7, o contexto. Jerusalém está cercada pela Babilônia. A guerra é inevitável. Jeremias fala diretamente ao rei Zedequias. A mensagem de Deus. Deus diz 2 coisas ao rei. 1. A verdade dura. Jerusalém será entregue. Zedequias será capturado.
Ele verá o rei da Babilônia e será levado ao exílio. Não há como fugir das consequências. 2. Um detalhe de misericórdia. Zedequias não morrerá pela espada. Morrerá em paz. Será pranteado. Mesmo no juízo, Deus demonstra limite e misericórdia. Mensagem espiritual. Deus não mente para aliviar, mas também não pune além do que é justo. O juízo não apaga completamente a compaixão. Ligação com o Novo Testamento. Romanos 11:22 Bondade e severidade de Deus. Hebreus 12:6 Deus disciplina a quem ama. João 1:14 Jesus cheio de graça e verdade. Segundo, a libertação dos escravos. Um arrependimento superficial. Versículos 8-11. O que aconteceu? Zedequias e o povo fazem uma aliança. Libertam escravos hebreus, como a lei mandava. Isso parecia arrependimento verdadeiro. A lei dizia que um hebreu não podia ser escravo para sempre. Êxodo 21. O problema. Depois que a pressão diminuiu, eles voltaram atrás. Escravizaram novamente quem haviam libertado. Obedeceram só enquanto era conveniente. Mensagem espiritual. Obediência parcial não agrada a Deus. Arrependimento verdadeiro não volta atrás. Promessas feitas a Deus não são temporárias. Voltamos a ler. 12 Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: 13 Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: 14 Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-as livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. 15 E vos havíeis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E fizestes diante de mim uma aliança, na casa que se chama pelo meu nome. 16 Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes, para que se vos fizessem servos e servas. 17 Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. 18 E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em 2 partes, e passaram pelo meio das suas porções. 19 A saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. 20 Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. 21 Até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. 22 Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Análise textual. Logo depois terá uma análise e a compreensão ao Antigo Testamento. Deus relembra a aliança antiga, versículos 12 e 15. Deus lembra. Ele libertou Israel do Egito, casa da escravidão. Por isso mandou que o povo libertasse seus irmãos. Quem foi liberto por Deus deve praticar liberdade com o outro. Princípio central. Não se pode celebrar a libertação de Deus e negar liberdade ao próximo. Ligação com o Novo Testamento. Mateus 18, 23, 35, o servo perdoado que não perdoa. Gálatas 5:1, Cristo nos libertou para a liberdade. Lucas 4:18, libertação aos cativos. Quebrar a promessa feita a Deus é profanar seu nome. Versículo 16. Deus é direto. Profanastes o meu nome. Não foi só injustiça social, foi desonra espiritual. Eles fizeram aliança no templo. Invocaram o nome do Senhor.
Depois agiram como se nada tivesse valor. Mensagem espiritual. Deus leva a sério o que fazemos em seu nome. Não existe promessa neutra quando Deus é envolvido. Ligação com o Novo Testamento. Mateus 5,37. Seja o vosso sim, sim. Tiago 5,12. Não jurar falsamente. Mateus 15,8. Honra com os lábios, mas coração longe. A liberdade como juízo. Versículo 17. Este é um dos versos mais fortes. Eu vos apregou liberdade, para a espada, para a fome e para a peste. Eles não quiseram libertar seus irmãos. Então Deus liberta o povo da sua proteção. Liberdade sem Deus vira destruição. Princípio espiritual. Quem rejeita a justiça, colhe caos. Deus respeita a escolha humana, inclusive para o juízo. Ligação com o Novo Testamento. Romanos 1,24. Deus os entregou. Gálatas 6,7. O que o homem semear, isso colherá. João 8,34, 36. Sem o Filho, a liberdade é falsa. A aliança quebrada tem consequências. Versículos 18, 22. Eles fizeram um ritual sério. Cortaram um bezerro. Passaram entre as partes. Juraram fidelidade. Esse ritual significava que isso aconteça comigo se eu quebrar a promessa. E foi exatamente o que Deus diz que acontecerá. Mensagem final. Deus é fiel às alianças. O povo foi infiel. O juízo vem, não por crueldade, mas por coerência. Ligação geral com o Novo Testamento. Jeremias 34 aponta para algo maior que se cumpre em Jesus. Primeiro, a verdadeira libertação. Jeremias, libertação externa que falhou. Jesus, libertação do pecado. João 8,36. Segundo, a nova aliança. A antiga foi quebrada. A nova é firmada em Cristo. Lucas 22:20. Terceiro, coerência entre fé e prática. Jeremias 34 condena a hipocrisia. Tiago 2,17. Fé sem obras é morta. Resumo em uma frase. Jeremias 34 ensina que Deus exige coerência. Quem foi liberto por ele deve viver libertando, e promessas feitas em seu nome não podem ser descartadas quando ficam inconvenientes. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!